Olá, eu sou o professor Cido Assis. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril. Sejam bem-vindos aqui no canal. Quero pedir o joinha seu, caso você goste aqui do vídeo. Também você pode dar o joinha negativo, caso você não goste do vídeo que eu posto. Tem muita gente que acha que o joinha negativo, ele acaba tendo um certo peso pra gente. Mas na realidade o joinha negativo também ajuda, acaba ajudando. Se você não gostar ou você não concorda por questão ideológica, que você é defensor do Bolsonaro, você é bolsonarista, pode dar o seu joinha negativo, não tem nenhum problema, que vai me ajudar também. Pois muito bem, para iniciar aqui esse vídeo, eu quero então passar aqui para vocês o áudio, esse áudio que inclusive foi publicado pelo senador Cajuru, ele que em ligação, né, que foi no domingo, por telefone, que ele ligou para o Bolsonaro e ele postou então essas conversas, né, entre os dois, que já está aí nas redes sociais, já é de conhecimento de todos vocês. Vamos lá então ouvir o áudio. Se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. São 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente. Lula, olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. Eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, vai poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa, Claro. tá? Para fazer um relatório sacana. Uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer do limão limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Eu falei para ele que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Mas você não participa da canalhada lá do Rodolfo Rodrigues, vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com bosta desse. Então, como vocês notaram, né, aí o áudio, que foi a partir de um telefonema, né, do Cajuru, do senador Cajuru, com o presidente Bolsonaro. Combinando aí para poder reverter, para poder, ou então fazer com que haja qualquer tipo de manobra para poder inserir na CPI não apenas investigação contra o presidente da República, mas incluir na CPI investigações de governadores e também de prefeitos. Algo que já está mais do que claro que não pode, isso não pode acontecer porque é ilegal, o regimento não permite esse tipo de coisa que inclusive vocês ouviram aí nesse áudio, né? Entre o Bolsonaro e o próprio senador Cajuru. Uma impressão que a gente tem, e isso não é de menos, né? É de que são duas conversas de duas pessoas que fazem parte do poder, mas que não entendem nada de regimento, que não sabe nada em relação a regimentos, né? Sem dizer que esse tipo de coisa assim não é admitido, né? Ainda mais por um presidente da República, esse tipo de combinação. E o interessante é que a publicação, por exemplo, desse áudio foi feita, né, pelo senador Cajuru, que o senador Cajuru é defensor, né, do Bolsonaro, ele é bolsonarista, aqui pelo áudio deu para vocês perceberem claramente o quanto que ele
está em defesa do presidente, né? Essa história toda, ela surgiu, foi a partir da decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, que foi uma decisão, inclusive, que foi dada pelo ministro, né, o Luiz Roberto Barroso, que então ele deu uma liminar, né, exigindo que essa CPI seja então instalada lá no Senado. A CPI da pandemia, a CPI para poder investigar os crimes de responsabilidades que provêm do governo federal em relação à pandemia. É bom que se saiba que lá no Senado, esse pedido ele já havia acontecido por um grupo de senadores. Tinha um grupo de senadores que já vinham, né, já desde, se eu não me engano, desde janeiro, né, já tinham protocolado, né, junto ao Pacheco, né, que é o presidente da casa, para que fosse então aberto, né, instalado uma CPI. E, no entanto, isso não aconteceu. O Pacheco, como ele é também defensor do Bolsonaro, sentou em cima, foi enrolando aquela coisa toda e muito possivelmente a tal da CPI não iria sair, né? Não ia ser instalada a CPI. Por isso que esse pedido, então, foi feito ao Supremo. E isso é legal, né? Não é ilegal. Não há nada ilegal em relação a isso. E em contrapartida, né, o STF, nas mãos do Barroso, tomou então essa decisão, que foi uma decisão que está dentro da lei, não é algo que está fora da lei, mas dentro da lei. E depois houve todo um alvoroço, né, contra o Barroso, por causa desse tipo de decisão. Muitos que talvez não sabem desse histórico que eu contei aqui, não sabem nada do que está acontecendo, aí ficou assim como se fosse uma espécie de perseguição ao governo federal. E não é nada disso, né? Não há nada pessoal. Não podemos pensar desse ponto de vista, do ponto de vista pessoal, de perseguição pessoal, porque não gosta do presidente. Ele tomou uma decisão porque senadores que solicitaram junto, né, ao STF para que houvesse, então, a partir do STF, essa exigência de instalação de CPI. E que isso é legal, isso é possível, tendo em vista que o presidente da casa ele não atendeu esses pedidos que foram feitos. Então, isso é possível, tá? E isso vem, assim, causando todo esse alvoroço, né? Esse medo que provém do próprio Bolsonaro. É claro que essa CPI, com toda certeza, tem um peso muito grande, né? Que a gente já sabe o porquê desse peso, né? Esse peso assim, investigativo, porque isso tem ficado evidente, estampado, né, na imprensa, para todo mundo ver os crimes de responsabilidades que foram cometidos pelo presidente da República. Ele próprio, inclusive, cometeu uma diversidade de crimes de responsabilidade, né? Desde a questão de ir, por exemplo, nas ruas, de descumprir completamente aquilo que é exigido, né, para poder evitar o contágio da Covid, contra o uso de máscaras, né, ele próprio incentivando, por exemplo, para que as pessoas descumpram o isolamento social, se aglomerem. E isso é só um dos tipos de crime, por exemplo, que ele cometeu. Mas os mais graves aí está relacionado às vacinas, né? E o seu ministro, que foi o Pazuello, que a gente sabe o quanto de responsabilidade que o Pazuello tem também, porque ele ficou o tempo todo naquela obediência, né? Obedecendo o chefinho, e com isso, então, houve morosidade, houve, tipo assim,
aquela falta de responsabilidade para fazer com que as coisas tivessem andamento o mais rápido possível, e é por isso que nós estamos sofrendo todas as consequências desse momento. E também o aumento do número de mortos, né? E isso também é um tipo de crime de responsabilidade do próprio presidente, a forma como ele tem tratado tudo isso, né? Que ele tem minimizado tudo isso, que ele tem assim sido um negacionista, né? Em relação a essa questão da pandemia. E em nenhum momento a gente viu assim nenhuma solidariedade, por exemplo, da parte dele em relação aos parentes, né? Pelo menos mencionar, se preocupar com essa quantidade de mortos que nós estamos tendo no nosso país. E aí como o senador, né, o Randolph, ele acabou entrando de toda inclusive nesse áudio, né, a ameaça, inclusive, que o Bolsonaro fez a ele, inclusive já estão assim acostumados a dizer por aí que é uma espécie de briga de rua, né? A atitude do Bolsonaro é como se fosse assim de moleques e de malandros, né? De rua, quando está caçando briga um com o outro, né? No caso que ele assim ameaçou, né, o senador Randolph de porrada, né, de que vai dar porradas nele. Caso isso porque o Randolph, ele é um dos senadores que tem assim sustentado mais essa questão da tese em relação de se instalar essa CPI. É ele que tem sido assim o mais provocativo, né, entre os senadores, tem exercido uma certa liderança e com isso o Bolsonaro morre de raiva, né, do senador, não gosta nem um pouquinho dele. E aí, para encerrar, tem aqui o Randolph lista 14 itens para a CPI apurar e diz: do que Bolsonaro tem medo? Do que o Bolsonaro tem medo da CPI? Né? Ele está com medo do quê? Aí o primeiro que o Randolph coloca é o seguinte: o atraso na compra de vacinas da Pfizer, né, que era o ano passado, né, que era para ter sido comprada essa que foi até oferecido, né, pela Pfizer. 2. Falha grosseira na aquisição de seringas, insumos, equipamentos e na estruturação do sistema de saúde. 3. Gasto exacerbado com medicamentos sem eficácia comprovada. Essa ideia que foi vendida o tempo inteiro aí sobre a hidroxicloroquina, né, e outros medicamentos sem eficácia, né, sem eficácia comprovada, e que ele ficou o tempo todo, de modo especial a cloroquina, né? Aglomerações causadas pelo presidente e sua comitiva em todo o país. 5. Em meio à pandemia, superfatura nas compras do governo. 6. Omissão diante das mortes por falta de oxigênio em Manaus. Essa questão da superfatura nas compras tem a ver com aquelas compras, né, que eu estou me recordando aqui do leite de moça, né, que virou chacota, né? Mas vocês se lembram, a gente não pode esquecer dessas coisas, viu, gente? Aquele superfaturamento que aconteceu das compras exageradas, e essa coisa meio que vai passando por isso mesmo, né? 7. Negligência diante da escassez do kit intubação, né? 8. Incompetência na distribuição de vacinas, especialmente em relação à logística. 9. Negacionismo, discurso de sabotagem às medidas de isolamento. 10. O não uso e o incentivo ao não uso de máscaras, né? Como eu já tinha colocado sobre isso. 11. Tentativa de maquiar número de mortes por Covid. 12. Falta de transparência na divulgação de casos. 13. Ataques aos poderes, né? Que o tempo todo ficou atacando as instituições, os poderes, né? Durante todo esse período que nós estamos aí. 14. Desgaste das relações internacionais que nos garantiriam melhor negociação de vacina.
Então, está aqui a listagem que o Randolph colocou, né, o senador Randolph. E com certeza por isso que o Bolsonaro tá morrendo de medo, né? Só que, infelizmente, meus amigos, minhas amigas, por isso que a gente tem que pensar muito assim quando a gente vai votar, principalmente em deputados e senadores. Porque esses defensores lá do Bolsonaro, Centrão e companhia, são terríveis. Eles são cúmplices de todas essas sacanagens, de todo esse banditismo que está acontecendo no nosso país. Eles vão fazer de tudo para poder, inclusive, fazer com que essa CPI, ela, como se diz, vire pizza, né? Ela vira uma verdadeira pizza recheada, no final das contas. Eles vão batalhar por isso. E uma outra questão também, eles vão continuar batendo na tecla e batalhando para que os governadores e os prefeitos também sejam investigados. De modo especial a questão dos governadores, porque vocês sabem muito bem o conflito, o quanto que o Bolsonaro ele tem causado assim, causado problemas sérios, né? Falta de diálogo com os governadores. E ele vem assim sempre jogando as culpas para cima dos governadores, uma forma de a todo momento de desviar a atenção sobre a sua responsabilidade por diversos problemas e crimes que ele vem cometendo. Obrigado e até a próxima.